A princípio parecia apenas uma varredura de segurança real de rotina daquelas destinadas a proteger segredos, não a expô-los. Mas em poucos minutos a tensão tomou conta do ambiente quando um guarda-roupa vigiado se tornou o centro de um pânico silencioso. Uma simples ordem de um guarda real mudou tudo, forçando a abertura de um espaço que jamais deveria ter sido visto. Lá dentro jaziam peças deslumbrantes ligadas ao legado perdido da falecida rainha, há muito considerado destruído. Como tesouros apagados por uma tragédia, ressurgiram repentinamente atrás de portas fechadas por anos. Guarda real, força neto de Camila, a abrir guarda-roupa secreto. No início de 2026, um silêncio gélido pairava sobre um canto tranquilo e abastado do oeste de Londres. Atrás de árvores altas e centenárias, erguia-se uma residência particular ligada à rainha Camila. Mas desta vez o foco não estava em sua irmã. Estava em seu neto, um jovem que se mantivera distante da vida pública, preferindo a privacidade à atenção do palácio. Essa privacidade, contudo, estava prestes a ser interrompida inesperadamente. Poucas horas antes do amanhecer, a calmaria foi interrompida não pelo caos, mas pelo protocolo. Uma inspeção de segurança real de rotina havia sido agendada, uma das muitas verificações discretas para garantir a segurança das propriedades ligadas à família real. Mesmo assim, a presença de oficiais da proteção real, juntamente com uma unidade tática especializada, conferiu ao momento um peso incomum. Chegaram sem fazer barulho, seus movimentos precisos e controlados. O cascalho estalava sob as botas, os rádios murmuravam e uma tensão silenciosa pairava sobre a propriedade. Não se tratava de um crime relatado ou de uma ameaça visível. No papel era um procedimento padrão, uma varredura interna, uma precaução em vista da maior atenção à segurança em torno da família real. Cada cômodo deveria ser verificado, cada ponto de acesso revisado. Nada deveria ser negligenciado. No entanto, algo na atmosfera parecia diferente, como se a própria casa prendesse a respiração. Lá dentro, a equipe se movia metodicamente, examinando cada espaço com olhos treinados. Liderando-os estava um chefe de segurança experiente, um homem endurecido por anos de experiência, alguém que confiava tanto no instinto quanto no protocolo. Andar por andar, cômodo por cômodo, tudo parecia em ordem até chegarem ao andar superior. Lá, algo incomum chamou a atenção. Uma parede revestida de nogueira polida, lisa e elegante, mas de alguma forma perfeita demais, intocada. Não combinava com os sutis sinais de uso vistos no resto da casa. O policial se aproximou erguendo a lanterna. Foi então que ele percebeu. Pequenos arranhões perto da borda. Recentes precisos não decorativos, não acidentais. Alguém tentara abri-lo. Há sinais aqui, disse ele em voz baixa o suficiente para interromper o movimento da equipe. Verifiquem. Mas antes que alguém pudesse agir, uma voz quebrou o silêncio. Parem. No final do corredor estava o neto de Camila. Sua expressão era tensa, muito mais do que a situação parecia justificar. Seus olhos estavam fixos no armário, sua postura rígida, como se guardasse algo invisível. Vocês não podem abrir isso, disse ele rapidamente, dando um passo à frente. Isso é privado. Você não tem esse direito. O chefe da segurança virou-se lentamente, observando-o. Não era um simples desconforto. Era algo mais profundo, medo agudo e inconfundível. Esta é uma inspeção de rotina, respondeu o oficial com calma, mas firmeza. Todas as sessões devem ser verificadas. Sem exceções. O jovem balançou a cabeça, perdendo a compostura. Ele se moveu para ficar em frente ao armário, a voz se elevando involuntariamente. Não há nada aí que lhe diga respeito. Você está indo longe demais. Mas a intensidade de sua reação só levantou mais perguntas. Um sinal silencioso foi dado. 2 policiais se aproximaram e, gentilmente, mas com firmeza, o conduziram para o lado. Ele resistiu a princípio, mas o desfecho era inevitável. Sua respiração ficou irregular à medida que a equipe se aproximava do armário. O ar mudou pesado, expectante. Então veio o som, um estalo seco quando a fechadura cedeu. As portas do armário se abriram lentamente. Feixes de lanterna perfuraram a escuridão lá dentro e, instantaneamente, tudo mudou. Silêncio completo e absoluto. Lá dentro, fileiras de caixas antigas, cada uma cuidadosamente disposta. Não eram objetos comuns. Eram peças trabalhadas com precisão, ricas em detalhes inconfundivelmente reais. Ao abrir as tampas, a luz explodiu em cores. Diamantes cintilavam, rubis brilhavam em um vermelho profundo, safiras reluziam com um fogo azul frio.
Cada peça trazia marcas reais autênticas reconhecíveis. A expressão do oficial endureceu quando a ficha caiu. Não eram apenas objetos de valor. Estavam documentados, catalogados, declarados desaparecidos. Cada item correspondia a artefatos há muito considerados perdidos. Registros relacionados a um incêndio devastador que outrora consumiu um cofre real, apagando fragmentos da história que jamais foram recuperados até então. Ocultos preservados dentro de um guarda-roupa particular. O jovem permaneceu paralisado, o rosto pálido, os olhos fixos no armário aberto. Não disse nada, não podia dizer nada, pois naquele instante o silêncio revelava mais do que qualquer palavra. O chefe da segurança virou-se lentamente, seus pensamentos já avançando. Aquilo não era mais uma verificação de rotina. Isto era algo completamente diferente, algo enterrado nas profundezas do círculo real. E agora só havia uma pessoa que precisava saber: o rei Carlos III. Porque uma vez que o relatório chegasse até ele, tudo poderia mudar. Ele revelaria a verdade ou a faria desaparecer para sempre. Fiquem atentos à tela. O alerta real. A mensagem foi enviada sem hesitação, sem segundas intenções, marcada como urgente a caminho do palácio. Informe Sua Majestade imediatamente, disse o oficial com a voz tensa e controlada. Descobrimos algo que não deveria existir. Em menos de uma hora, a ligação chegou ao rei Carlos III. Ele estava sentado em seu escritório particular no Palácio de Buckingham, um cômodo geralmente definido por uma ordem calma e uma rotina tranquila. Uma suave lâmpada dourada espalhava uma luz delicada sobre a mesa, mas no instante em que o telefone tocou, essa calma se dissipou. Assim que o relatório chegou até ele, seu aperto no fone se intensificou, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Por um longo momento ele não disse nada. Então sua voz veio, baixa, deliberada, carregando um peso que não podia ser disfarçado. Repetimos que a mensagem não havia mudado. Joias reais, há muito consideradas perdidas, oficialmente registradas como destruídas, agora encontradas escondidas dentro de um guarda-roupa particular. Mas desta vez a revelação veio com um nome que chocou até os cortesãos mais experientes. Não um parente distante, não um servo esquecido. O neto de Camila. Uma pequena rachadura acabara de se formar na imagem polida da família real e dela algo perigoso começou a emergir. Charles abaixou o telefone lentamente, com a mente a mil. Lá fora uma chuva fina batia contra as altas janelas. Lá dentro o palácio parecia sufocante, carregado de perguntas não ditas. Ele conhecia essa história muito bem. 2022, o incêndio que consumiu o cofre real com uma velocidade assustadora. A culpa foi atribuída à fiação obsoleta, sistemas defeituosos e câmeras que pararam de funcionar. Centenas de itens inestimáveis desapareceram, reduzidos presumivelmente a cinzas. Entre eles a coleção mais valiosa de joias reais. Peças ligadas à história, ao legado, à própria coroa. E agora essas mesmas peças haviam reaparecido. Intocadas, ilesas, perfeitas, como se nunca tivessem sido atingidas pelo fogo. Charles exalou incrédulo. Impossível, murmurou. Isso não pode ser coincidência. Minutos depois, uma reunião privada foi convocada. Sem anúncios, apenas a equipe essencial. Na sala estavam um investigador sênior, um conselheiro de segurança de confiança e um especialista jurídico da realeza. A porta se fechou. O silêncio se instalou. Este assunto não sairá desta sala, disse Charles com firmeza. Sem imprensa, sem especulação, não até entendermos exatamente com o que estamos lidando. Seu olhar se tornou mais penetrante. Não permitirei que a monarquia seja abalada sem certezas. Mas quero a verdade, não importa aonde ela leve. Arquivos foram espalhados, registros abertos, nomes, datas, registros de acesso. A ligação do neto levantou alarmes imediatos. Ele não tinha nenhum cargo oficial, nenhum motivo para estar perto de coleções restritas. No entanto, os itens estavam diretamente ligados a ele. Como? Perguntou Charles em voz baixa. Nenhuma resposta veio. Ninguém conseguia explicar. O investigador inclinou-se para a frente. Majestade, o estado dos itens sugere que eles nunca estiveram dentro do cofre durante o incêndio. Tudo mudou. A expressão de Charles escureceu. Então eles foram removidos antes do incêndio começar, disse ele lentamente. Silêncio novamente. Uma conclusão era clara. Isso não foi um acidente. Planejado cuidadosamente. Com o tempo, Charles começou a andar de um lado para o outro. O peso da constatação tornou-se insuportável. A confiança, a pedra angular da monarquia, estava agora em xeque. Se os objetos haviam sido removidos com antecedência, alguém sabia.
Alguém tinha acesso. Alguém havia agido. E agora as ações apontavam para muito perto de casa. Camila. Ele parou não diante de uma resposta, mas de uma possibilidade que temia. Continue, ordenou. Reabram toda a investigação do incêndio. Cada detalhe revisado novamente. Seus olhos percorreram os arquivos. Registros de acesso, rastros financeiros, movimentações da última década, todos ligados ao cofre. Sem exceções. Após uma pausa, sua voz baixou. E quero saber se existe alguma ligação qualquer que seja com a rainha. O peso da declaração pairou no ar. Não se tratava mais apenas de itens roubados. Tratava-se de algo mais profundo, algo oculto, algo que poderia abalar tudo. Ao término da reunião, Charles permaneceu ali olhando através das janelas embaçadas pela chuva. Lá fora, o pátio estava borrado pela tempestade, mas dentro dele seus pensamentos se aguçavam como nunca antes. Se o passado havia sido cuidadosamente reescrito, o que mais estava enterrado em silêncio? E quem mais estava envolvido, aquilo não era mais apenas uma descoberta. Era a primeira onda de um segredo muito mais profundo e perigoso. Mas quem provocou a primeira rachadura nessa conspiração real? Continue conosco, pois a verdade por trás dos muros do palácio está prestes a ser revelada. Como a lealdade de Camila escondeu um segredo real. Desde os primórdios da monarquia, as maiores ameaças à coroa raramente vinham de fora. Elas vinham de dentro. Laços de sangue e o dever sempre uniram as famílias reais, obrigando-as a equilibrar o serviço público com a lealdade privada. Mas o que acontece quando essa lealdade cega, até mesmo os mais poderosos, para a traição? A descoberta chocante envolvendo o neto de Camila e as joias reais há muito perdidas oferece um exemplo arrepiante. Por vezes, a lealdade familiar pode minar até as instituições mais fortes. A rainha Camila é admirada há muito tempo como uma avó dedicada. Nos círculos da realeza, ela defendeu o neto protegendo-o do escrutínio público e amenizando controvérsias. Enquanto outros poderiam ter enfrentado uma supervisão rigorosa, ele frequentemente recebia indulgência. Inicialmente, isso parecia não ser nada mais do que afeto familiar, até que a redescoberta dos tesouros perdidos revelou um lado mais sombrio dessa proteção. Comentaristas da realeza sugerem agora que a defesa inabalável de Camila pode ter criado um mundo no qual seu neto se sentia acima de qualquer suspeita. Em um palácio onde funcionários e conselheiros agem com cautela perto dos membros mais jovens da família real, tal privilégio pode nublar o julgamento. Quando a lealdade à família supera a lealdade à coroa ou ao país, os efeitos se propagam muito além dos muros do palácio, deixando brechas que oportunistas ou herdeiros descuidados podem explorar. A história oferece precedentes. As casas reais estão repletas de histórias de parentes cuja influência ultrapassou seus papéis oficiais, criando pontos cegos que ninguém ousava confrontar. Segredos permanecem ocultos nesses espaços sem solução e sem controle por anos. A própria Camila enfrentou tensões com outros membros da família quando seu instinto de proteção entrou em conflito com a necessidade de transparência e prestação de contas do palácio. Esse contexto explica como as joias perdidas que se acreditava terem sido destruídas no incêndio devastador de anos atrás puderam permanecer escondidas por tanto tempo. Os investigadores agora acreditam que o armário onde as peças foram encontradas não foi por acaso. Foi deliberadamente colocado numa área ligada aos aposentos privados do neto, raramente inspecionada, protegida tanto pelo protocolo quanto pela confiança familiar. Fontes próximas à investigação relatam que o neto de Camila gozava de uma supervisão incomumente permissiva em partes da residência onde outros não podiam entrar sem escolta. Esse privilégio, concebido como um gesto de confiança, pode ter criado inadvertidamente o disfarce perfeito. Enquanto funcionários comuns hesitariam em questionar um espaço associado à família, a proteção da avó o tornava praticamente intocável. Imagine um palácio, onde a tradição proíbe questionar certas áreas privadas e onde uma matriarca defende a privacidade do neto a todo custo. O que poderia ter parecido um capricho juvenil ou um segredo inofensivo tornou-se com o tempo uma fortaleza para artefatos de valor inestimável. Os investigadores teorizaram que o neto, plenamente consciente dessa proteção, usou-a para manter as joias escondidas. Seja por ignorância, sentimento de direito ou um sofisticado conhecimento da política palaciana, as implicações são enormes. Nas famílias reais, a lealdade é uma faca de dois gumes. Ela une os membros em momentos de crise, mas também pode cegar os líderes, proteger os que não merecem e encobrir segredos perigosos.
A devoção de Camila, outrora uma virtude pública, pode agora ser vista como uma fraqueza explorada pela proximidade, pelos privilégios e pela confiança irrestrita. Desde então, o palácio reforçou os protocolos internos, reconhecendo que nenhuma área, independentemente de quem seja o responsável, deve escapar ao escrutínio. Para o rei Charles, o incidente representa um impacto mais profundo do que a perda de joias inestimáveis. Isso põe em xeque os próprios mecanismos de confiança que mantêm a monarquia unida. Um escudo criado para proteger a família pode rapidamente se tornar um véu para o engano. À medida que a investigação prossegue, uma questão se sobrepõe a todas as outras. Como pode a monarquia sobreviver se a lealdade pessoal já se sobrepôs ao seu dever de salvaguardar a história? Para seguir em frente, a coroa precisa encontrar um equilíbrio em que o amor pela família não ofusque a responsabilidade para com a instituição, seu legado e o público que serve. Só então as fragilidades reveladas por este escândalo poderão ser plenamente sanadas. E, no entanto, isso é apenas o começo. O gabinete está aberto, os tesouros revelados, mas a verdadeira história está apenas começando a vir à tona. Como essas joias inestimáveis foram silenciosamente transferidas, vendidas ou escondidas nos cantos obscuros do mercado além do alcance ou registro de qualquer pessoa? Fiquem atentos, pois as respostas são muito mais chocantes. O mercado paralelo de tesouros reais. Sob a superfície brilhante de coroas e diademas, esconde-se um mundo sombrio que a maioria das pessoas jamais vê. Quando tesouros inestimáveis desaparecem dos cofres reais, nem sempre é o fogo ou um acidente que os leva. Às vezes são as mãos ocultas de uma rede global que compram e vendem a história com fins lucrativos. E se o desaparecimento de tesouros reais não fosse apenas um mistério palaciano, mas parte de um vasto e bem organizado comércio internacional de artefatos roubados? Para entender como uma peça do patrimônio real pode viajar de um cofre seguro para uma coleção particular do outro lado do mundo, precisamos adentrar o submundo do mercado de antiguidades. O mercado negro de artefatos não é um mito. Há décadas, arqueólogos, autoridades policiais e especialistas em preservação cultural alertam que relíquias roubadas, manuscritos antigos e objetos de valor inestimável frequentemente desaparecem em uma teia de negociantes clandestinos, colecionadores particulares e intermediários dispostos a pagar quase qualquer preço por algo raro. Essas redes são extremamente complexas. Os itens passam por diversas mãos, são reetiquetados, falsificados e, por fim, colocados em coleções onde sua verdadeira origem jamais é questionada. Isso não é um simples roubo. Trata-se de uma indústria sofisticada construída sobre o sigilo e a insaciável sede de possuir peças da história. Artefatos reais roubados estão entre os prêmios mais cobiçados neste mercado clandestino. Ao contrário de antiguidades comuns, as insígnias e joias de monarquias carregam não apenas valor material, mas também camadas de simbolismo, história e prestígio. Um broche que outrora adornava a faixa de uma rainha é mais do que metal e pedra preciosa. É um fragmento de um legado. Colecionadores abastados sabem disso muito bem. Para eles, a raridade e a história por trás de um item são elevadas à categoria de troféu, uma posse secreta que nenhum museu comum pode reivindicar. A Interpol e a Unesco documentaram milhares de casos de tráfico de bens culturais através de fronteiras, frequentemente com a ajuda de intermediários hábeis em mascarar a verdadeira identidade dos itens. Artefatos são contrabandeados, vendidos em leilões privados ou negociados por meio de transações discretas que não deixam registro público. Quanto mais exclusivo o círculo de compradores, menor a fiscalização. Uma joia que antes estava guardada em um cofre real pode acabar atrás de uma porta trancada em uma propriedade privada em Zurique, Dubai ou Singapura, sem que ninguém fora desse círculo jamais saiba. O que é particularmente assustador é a rapidez com que os itens roubados desaparecem nessa rede. Em casos documentados, as autoridades recuperaram insígnias e joias da realeza que haviam sido dadas como desaparecidas. Não perdidas em incêndios ou acidentes, mas movimentadas deliberadamente por meio de operações de tráfico complexas. Essas operações frequentemente envolvem vários países, empresas de fachada e documentação falsificada, tornando a identificação da propriedade praticamente impossível sem uma investigação meticulosa. Imagine joias reais roubadas escondidas por anos no que parece ser uma residência particular comum. Por trás dessas caixas forradas de veludo esconde-se mais do que riqueza. Podem existir ligações com um sistema global que alimenta a demanda por história exclusiva. Especialistas afirmam que essas redes dependem de canais confiáveis,
Uma peça roubada de um palácio europeu pode ser discretamente transferida para o Oriente Médio, depois para o leste asiático e finalmente de volta para um colecionador europeu. Em cada parada, ela é recatalogada e recebe uma história inventada para mascarar sua verdadeira origem real. A natureza clandestina desse comércio torna seu policiamento extremamente difícil. Existem convenções internacionais para limitar o movimento ilícito de bens culturais, mas a aplicação da lei depende da cooperação entre as nações e da disposição dos colecionadores em revelar seus acervos. Indivíduos poderosos podem comprar anonimamente protegidos por leis de privacidade, criando um ambiente perfeito para que tesouros desapareçam em cofres privados ocultos tanto do público quanto dos historiadores. No entanto, às vezes o que estava oculto é revelado por meio de denúncias anônimas, rastreamento forense de pedras preciosas ou uma quebra na cadeia de tráfico. Objetos desaparecidos reaparecem desvendando anos de engano. Os investigadores podem então ligar esses artefatos a movimentações suspeitas através das fronteiras, expondo a extensão do mercado negro. Se o mercado negro consegue manter capítulos inteiros da história da realeza, ocultos durante anos, que outros segredos poderão estar enterrados nas suas sombras? Poderiam mais tesouros inestimáveis, dados como perdidos para sempre, estar à espera de ressurgir? E, crucialmente, como é que as joias da realeza acabam lá? Através de um planeamento meticuloso ou por mero acaso, vamos explorar os caminhos ocultos, os segredos por trás das joias reais desaparecidas. As coleções reais deveriam ser as mais seguras do mundo. No entanto, a história conta uma história diferente. Ao longo dos séculos, tiaras colares e peças cerimoniais de valor inestimável desapareceram da coleção real. Às vezes são recuperadas discretamente, outras vezes nunca mais são vistas. Os registros mostram que itens considerados destruídos em incêndios extraviados durante mudanças ou contabilizados incorretamente em auditorias, ocasionalmente reaparecem nos lugares mais inesperados. Para quem está por dentro do assunto, essa realidade não é nenhuma surpresa. Os palácios são vastos, os cofres são numerosos, e nem todos os artefatos são catalogados em tempo real. A magnitude da coleção real representa um desafio logístico enorme. Milhares de itens, desde broches cravejados de diamantes até coroas cerimoniais centenárias, estão armazenados em diversas residências reais. Mesmo com inventários meticulosos, algumas lacunas surgem. Ao longo dos anos, uma pequena tiara emprestada para uma visita de estado foi embalada por engano junto com outros pertences e esquecida por décadas. Em outra ocasião, um colar de safiras desapareceu da exposição no Castelo de Windsor, apenas para reaparecer anos depois em um arquivo real privado. Esses incidentes mostram que perder o controle de itens de alto valor não é necessariamente um escândalo. É um erro humano amplificado por uma imensa complexidade. No entanto, o erro humano não é a única vulnerabilidade. O acesso privilegiado continua sendo um fator crítico. Funcionários do palácio contratados e até mesmo membros da corte de confiança possuem chaves e códigos para áreas sensíveis. Cada camada de acesso aumenta tanto a eficiência quanto o risco. Embora os protocolos de segurança sejam rigorosos, câmeras, sensores de movimento e permissões restritas, os palácios funcionam como residências, não como fortalezas impenetráveis. Objetos ocasionalmente desaparecem não por roubo violento, mas porque alguém com informações privilegiadas os move ou os extravia. Funcionários, por lealdade ou medo, muitas vezes não relatam anomalias, acreditando que a discrição protege a monarquia. Mas essa mesma discrição pode encobrir atos ilícitos, sejam eles intencionais ou acidentais. É aqui que a lealdade se torna uma ferramenta complexa. Membros da família real frequentemente flexibilizam as regras para aqueles em quem mais confiam. Um assessor predileto pode receber privilégios incomuns. Um parente pode receber indulgência. Quando o neto de Camila foi flagrado protegendo joias escondidas, Whispers sugeriu que o apoio materno desempenhou um papel crucial. Seria possível que a lealdade e talvez o instinto protetor tenham possibilitado a preservação secreta de itens antes considerados perdidos. Alguns informantes especulam que, sem o apoio discreto de Camila, esses tesouros poderiam ter caído em mãos obscuras. É um caso raro em que a devoção familiar se cruza com a preservação, mas também sublinha a fragilidade da ordem palaciana. A rede que permite o roubo ou extravio de artefatos nem sempre é externa. Registros históricos sugerem intrincadas teias de distribuição quando itens reais desaparecem.
Pequenas peças de joias, insígnias cerimoniais ou mesmo pedras preciosas foram ocasionalmente transferidas para locais seguros, às vezes destinadas a coleções particulares, outras vezes para comércio ilícito. Especialistas observam que quando um item é movido sob o pretexto de preservação, é quase impossível rastreá-lo sem uma supervisão rigorosa. Essa mesma vulnerabilidade pode explicar por que uma coleção secreta permaneceu intocada em uma câmara privada por anos. Segura, porém, invisível. Auditorias de segurança às vezes revelam essas falhas. O Palácio de Buckingham, como muitas residências reais, depende de sistemas sobrepostos, patrulhas humanas, vigilância tecnológica e restrições de acesso. No entanto, cada sistema tem suas fragilidades. Contratados entram e saem constantemente, funcionários vêm e vão, e os arquivos se estendem por salas que não são monitoradas regularmente. Somado à ênfase da monarquia na confiança, isso cria um paradoxo, um ambiente ao mesmo tempo seguro e vulnerável. A descoberta de joias escondidas nos lembra que até mesmo os artefatos mais protegidos podem desaparecer à vista de todos, resguardados por uma combinação de lealdade, supervisão e sigilo. Compreender esse contexto reformula a narrativa em torno das joias reais desaparecidas. O que parece impossível, um neto preservando discretamente o que se acreditava estar destruído, está em consonância com séculos de história do palácio. Perdas, extravios e recuperações secretas não são inéditos. A vastidão da coleção real, aliada à falibilidade humana e à lealdade seletiva, torna plausível a existência de tesouros escondidos. Não se trata apenas de roubo, trata-se de controle e discrição e da sutil dinâmica de poder dentro dos muros da realeza. E agora, com o reaparecimento desses itens há muito perdidos, surgem questões que historiadores e especialistas estão ansiosos para explorar. E isso já aconteceu antes. Comparando com traições reais do passado, o mesmo padrão poderia se repetir. O passado da monarquia é repleto de segredos ocultos. Alguns foram recuperados, outros perdidos para sempre, e o mistério continua a se aprofundar. Acompanhe enquanto desvendamos as histórias que revelam exatamente como a história, a lealdade e o erro humano se entrelaçaram para manter os tesouros reais a salvo e em perigo. Segredos da família real através dos tempos. O palácio já enfrentou uma traição como essa antes. Surpreendentemente, a resposta é sim. E a história sugere que o que estamos testemunhando com o neto de Camila e as joias escondidas está longe de ser inédito. As famílias reais sempre foram terreno fértil para intrigas, rivalidades e lealdade testada ao limite. Ao longo dos séculos, houve momentos em que a ambição, o segredo e até mesmo o amor familiar entraram em conflito com as exigências da coroa, muitas vezes deixando um rastro de escândalo e sofrimento. Veja a turbulenta corte do rei Henrique VIII. Seus próprios irmãos e conselheiros frequentemente se viam divididos entre a lealdade ao monarca e a busca por ganhos pessoais. Irmãos se voltaram contra irmãos. Primos conspiraram a portas fechadas e conselheiros antes de confiança foram discretamente afastados quando sua lealdade pareceu posta em dúvida. Essas traições nem sempre envolviam terras ou títulos. Às vezes giravam em torno de tesouros inestimáveis, documentos secretos ou artefatos sensíveis que simbolizavam poder e prestígio. Os esforços da coroa para rastrear cada joia e herança eram meticulosos. Contudo, a fraqueza humana frequentemente encontrava uma maneira de explorar até mesmo as regras mais rígidas. Avançando para os séculos XVIII e XIX, o padrão se repete. Os membros da realeza casavam-se estrategicamente, formavam alianças e, ainda assim, frequentemente agiam em direções opostas. Rainhas e princesas, por vezes, usavam sua influência para proteger parentes favorecidos, mesmo que isso significasse infringir as regras do palácio. Correspondências descobertas em arquivos privados revelam cartas em que mães alertavam os filhos para que guardassem certos pertences ou irmãos protegiam discretamente joias para as gerações futuras. De muitas maneiras, o apoio discreto de Camila ao neto para esconder as relíquias perdidas ecoa esse antigo dilema, o amor pela família contraposto às expectativas do dever. Mesmo nos tempos modernos, tensões semelhantes vêm à tona. Relatos de pessoas próximas ao palácio revelam que quando objetos valiosos desaparecem, a suspeita raramente recai sobre o único suspeito. As medidas de segurança, embora avançadas, podem ser sutilmente minadas por aqueles que conhecem intimamente as rotinas, os códigos e os caminhos de confiança. É uma dança delicada. A coroa deve manter autoridade absoluta. No entanto, a própria família real é um ecossistema complexo de parentes funcionários e aliados.
Quando a lealdade é dividida, os resultados podem ser dramáticos. O que parece um pequeno ato de ocultação, proteger uma sobrinha, resguardar um neto ou guardar discretamente uma herança de família, pode ter repercussões, criando crises que exigem discrição, investigação e, em alguns casos, silêncio público. Essa tensão recorrente entre a lealdade familiar e o dever real ajuda a explicar por que o neto de Camila pode ter se sentido encorajado ou até mesmo protegido em suas ações. O fato de um membro sênior da família ter apoiado silenciosamente sua escolha adiciona uma camada de mistério. Seria mera afeição ou uma manobra calculada para salvaguardar um legado que poderia ter se perdido? O palácio raramente reconhece tais sutilezas, mas a história nos mostra que essas linhas invisíveis de influência moldaram os acontecimentos a portas fechadas por séculos. Olhando para o passado, percebemos que as traições da realeza raramente são casos isolados. Elas formam padrões que ecoam através das gerações. As joias extraviadas, a guarda secreta, a orquestração cuidadosa do que os de fora veem versus o que os de dentro sabem. É uma história de confiança, segredos e da delicada e por vezes perigosa teia que une a família e a coroa. E se a história nos ensina algo, é que essas traições raramente são a primeira ou a última. Seriam as joias escondidas apenas o capítulo mais recente de uma história secular de enganos reais, que outros segredos ainda podem estar silenciosamente guardados dentro dos muros do palácio. Continue conosco, enquanto desvendamos a próxima revelação chocante no verdadeiro mistério das joias reais desaparecidas ao longo dos anos. Então, se você estivesse no lugar do Rei Charles, como lidaria com a situação? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.